Olá, queridos. Bom dia. Continuando o conteúdo nosso de gráfico da função do segundo grau, de função do segundo grau, eu trouxe aqui para vocês alguns gráficos para a gente construir e eu explicar algumas propriedades dele que vai ser necessário para vocês. Então, aqui, o gráfico de uma função polinomial do segundo grau, eu já comentei com vocês na última postagem. É uma parábola. Você já sabe que a função é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero, senão a função deixa de ser do segundo grau. E o gráfico é uma parábola, é uma curva chamada parábola. Então, eu trouxe aqui vários exemplos, vou construir e vou explicar umas coisinhas que vocês precisam saber. Então, primeiro, eu já trouxe aqui os pontos prontos, é só a gente marcar no gráfico. Então, aqui, menos 3 e 6. Não esqueçam que menos 3 é x e 6 é y. O primeiro número sempre x, o segundo y, né? Então, menos 3 com 6 aqui. Então, aqui... Menos 2 com 3. Então, menos 2 aqui, vou ligar com 3. Menos 1 com 2. Menos 1 com 2. 0 com 3. 0, nada, vou ligar com 3, o ponto aqui em cima do 3, do traço do 3. E 1 com 6. Então, minha parábola tá aqui, ó. Eu vou ligar, olha só a curvinha aqui, ó, que a gente faz. Então, ó, aqui. Aí, ela tem uma mudança de... Ela vem descendo. Quando chega nesse ponto aqui, ela muda o sentido dela. Ela vem decrescendo. Quando chega nesse exato momento, ela sobe. Então, olhem só, aqui está a nossa parábola. O que eu pintei em azul é a nossa resposta, tá? Esse ponto aqui é muito importante pra gente. Esse ponto aqui, em que ela mudou o sentido dela, a gente representa pela letra V. E esse V é o vértice. É muito importante mesmo esse ponto. Então, já sabe, é aonde ela muda o sentido. Se ela estiver decrescendo, quando chega no vértice, ela sobe, ela cresce. Se ela estiver crescendo, quando chega no vértice, ela cai, tá? Então, essa parábola aqui, só para a gente relembrar, ela tem a concavidade voltada para cima. Então, ela tem a concavidade para cima. E outras coisas. Quem é o vértice? O vértice, ele é um ponto. Ele é que ponto? É menos 1 com 2. Isso é importante saber. Vocês têm que olhar o gráfico e identificar quem é o vértice. Outra coisa que vocês precisam saber. Em que ponto em que a parábola, ela tá vindo, né? Tem um determinado momento que ela encosta no eixo Y. Que ela passa por Y. Quem é esse número que ela está passando por Y? 3. Então, ela passa pelo eixo Y no ponto... Qual é o ponto? Não é só o 3. Ó, ele tá aqui, ó. É 0 e 3, tá? Passa pelo Y ou toca no Y. Mesma coisa, tá? Então, a parábola voltada para cima, o vértice. E outra coisa que a gente precisa saber, se ela tem raízes. Quando a gente vai saber se ela tem raízes? Se ela encostar no eixo X. Toca no X. Essa parábola tocou no X em algum ponto aqui?
nenhum ponto. Então, significa que ela não tem raízes. Ok? Então, essa é a primeira, o primeiro gráfico. Agora, vamos para o segundo. Esse gráfico B aqui. Vamos lá. Então, eu vou começar marcando menos 2 e 0. Menos 2 e 0 quer dizer nada no Y, menos 2 no X. Então, aqui, ó. Menos 1 com menos 1, então tá aqui, ó. Os dois embaixo. 0 com 0 é o miolinho. 1 com 3. E menos 3 com 3 aqui. Então, olha só aqui. Dei uma olhadinha aqui. Como é que tá? Tá? Então, a gente vai, ó. Não é reta, hein, gente? É uma curvinha, tá? Então, vamos lá. O que a gente precisa saber? O vértice, ó. Aonde, ó, ela desceu, quando chegou nesse ponto aqui, ó, nesse ponto, ela voltou a subir. Então, o nosso vértice, qual é o ponto desse vértice?